Muito bom dia, caros colegas. Eu vou falar de tratamento de retinoblastoma. O retinoblastoma é, como todos nós sabemos, a neoplasia maligna intraocular mais frequente na infância. No entanto, corresponde apenas a 3% dos tumores pediátricos. Nós estimamos que entre 15 mil a 20 mil recém-nascidos padeçam desta doença. O facto de ser rara não implica que ela não seja um modelo de referência na oncologia no que respeita à evolução do tratamento, à criação de esquemas de classificação e de testes genéticos de screening. O objetivo do tratamento inicialmente era salvar vidas. Depois passamos a ser mais ambiciosos e passamos a querer preservar globos oculares e, posteriormente, até a cuidado visual. O tratamento do retinoblastoma é muito complexo e tem que ser avaliado caso a caso, e a avaliação passa por a ameaça de doença metastática, o risco de neoplasia secundária, o estado sistémico da criança, a lateralidade da doença e o tamanho do tumor. Apesar do retinoblastoma ter sido descrito pela primeira vez no meados do século XVII, só 200 anos depois teve direito ao seu primeiro tratamento e que era uma enucleação, e isto foi possível porque o clorofórmio passou a ser utilizado para a anestesia geral. Alguns anos depois, von Graff descreve a necessidade de se ter um grande coto de nervo óptico quando se faz a enucleação. A partir daí, a técnica mantém-se mais ou menos semelhante. É uma técnica que ainda hoje é utilizada em tumores muito grandes, com invasões de nervo óptico, destruição do globo ocular, extensão para fora do globo ocular, glaucomas neovasculares, e quando todas as outras terapêuticas falham. O facto de termos feito enucleações durante tanto tempo permitiu-nos estudar melhor a doença e estabelecer padrões de pior prognóstico. E a invasão coroideia, a invasão da esclera e a invasão do nervo óptico passaram a ser considerados como padrões de prognóstico mais reservado. Posteriormente, o retinoblastoma entra na história porque é a primeira neoplasia a ser tratada com uma braquiterapia. Foi em 57 e foi tratada apenas com uma semente de cobalto. Hoje em dia, utilizam-se placas de iodo, rutênio e cobalto. Apesar de ser uma terapêutica que caiu relativamente em desuso por causa da implementação da quimioterapia, pode ter lugar ainda em tumores únicos com características muito especiais. A radioterapia externa, alguns anos depois, pareceu trazer aquilo que era impensável: preservar a vida, salvar o globo e manter algum cuidado visual. Foi o tratamento de eleição durante cerca de 50 anos e depois acabou por cair em desuso devido ao desenvolvimento de neoplasias secundárias nestas crianças. Mas hoje em dia ainda tem algum papel no tratamento do retinoblastoma quando todas as outras terapêuticas parecem falhar ou quando existem casos de tumores bilaterais gravíssimos. Ao mesmo tempo, há necessidade de fazer tratamento local de tumores. E utiliza-se a crioterapia, que destrói o tumor por obliteração da sua microcirculação e que tem como característica o manter a membrana de Bruch e a limitante interna, o que diminui o risco de metastização tanto para o vítreo como para a coroideia. Esta técnica é utilizada para tumores junto à ora serrata e de pequenas dimensões. A fotocoagulação com laser e com Shannon também passou a ser utilizada para tumores mais centrais e pequenos. Com os avanços da genética, são identificadas duas mutações no gene de retinoblastoma. Esta descoberta dá origem a testes de identificação de crianças que podem desenvolver potencialmente retinoblastomas. Então, a identificação destas crianças de uma forma precoce, às vezes até com o uso da amniocentese, permite um tratamento mais atempado e apanhar tumores mais pequenos. A quimioterapia começou-se a utilizar nos anos 90. Inicialmente, utilizou-se para doentes todos metastizados, mas em 2005
quando se olhou para a tabela de classificação que existia inicialmente do retinoblastoma, notou-se que havia lacunas graves em relação ao tratamento e propõe-se uma outra tabela, a International Intraocular Retinoblastoma Classification. Isto foi importante, porque permite, a partir daí, permite que as ideias fiquem mais arrumadas em relação à terapêutica. O casal Shields reportam, então, que o grupo A desta classificação, B e C, atingem taxas de 90% de cura quando tratados com quimioterapia associadas com tratamentos locais. No grupo E, preconizam que deve ser feita de imediata a enucleação. Fica, então, dúvidas em relação ao grupo D. Esquemas pesados de quimioterapia, com vincristina, etaposida e carboplatina, mantêm-se, então, apenas para doentes que têm extensão da doença para além do globo ocular. Ali em cima vemos a classificação que está atualmente em vigor. Fazem-se esquemas mais ligeiros, no sentido de reduzir as massas e transformar tumores maiores de 6 milímetros em tumores mais pequenos, que depois permitam terapêuticas localizadas. Há até quem utiliza apenas só um fármaco de quimioterapia, a carbioplatina, que em associação com um laser díodo permite aumentar a concentração dentro do tumor desse dito cujo fármaco. Posteriormente, e como o grupo mais difícil de tratar era o grupo D, passou-se a utilizar quimioterapia intra-arterial com melphalan, inicialmente de uma forma esporádica e em 2010 passa a ser de uma forma rotineira. E então passa a ser utilizada normalmente para o grupo C e para o grupo D, e associada a terapêuticas locais que lhe permitem um tratamento mais atempado. Em relação a esta técnica, havia apenas uma dificuldade a vencer, é que depende de neuroradiologistas. Como o grupo C e o D são grupos com sementes no vítreo e são aqueles mais difíceis de tratar, passa-se também a utilizar quimioterapia intravítrea com melphalan para tratar as ditas cujas sementes e agora, mais recentemente, quimioterapia periocular com topotecan. Isto ainda é uma terapêutica relativamente nova. O que nós sabemos então é que há 50 anos a terapêutica de eleição era a enucleação e apesar de nos anos 50 se ter tratado pela primeira vez na história da oncologia um tumor com braquiterapia, o prognóstico continuou a ser mau. Com o uso dos aceleradores lineares, a terapia de eleição passou a ser a radioterapia externa. E posteriormente, com os avanços na genética, conseguimos uma coisa nova na oncologia. Pela primeira vez, este ano, na 8ª edição do American Joint Committee, tivemos direito a ter para além daquelas itens que estamos habituados a ter, o T, o N e o M, agora também temos um H, que é o primeiro tumor em que o seu componente genético passou a interessar. Como tal, as terapêuticas todas que nós utilizamos são terapêuticas, algumas muito antigas, mas que nos permitem ainda hoje tratar doentes, e o futuro ainda é muito longínquo em termos de terapêuticas génicas ou de terapêuticas dirigidas. Muito obrigado e desculpem ter ultrapassado o tempo.